Graça e paz, pessoal. Então eu vou começar hoje mostrando para vocês aqui, falando um pouco sobre como fazer live da maneira mais simples possível utilizando o OBS, beleza? Obviamente você vai precisar de alguns equipamentos, né? Uma live pelo computador, você vai precisar de um computador, um dispositivo de vídeo. Eu estou utilizando aqui, por exemplo, agora mesmo eu estou gravando com o meu celular, estou utilizando ele no OBS através do aplicativo Irion, tá? Então é uma possibilidade. Também você pode usar algum webcam, alguma câmera, algum dispositivo de vídeo para que você faça essa gravação, beleza? Também você vai precisar do OBS instalado no seu computador e de um microfone para você fazer a captura de áudio ou de uma fonte de áudio, né? Como a gente está preparando aqui para fazer uma live e relativo à igreja, geralmente a gente tira esse áudio da mesa de som, tá? Então o áudio que a gente quer transmitir, a gente tira da mesa de som de forma analógica ou digital. O ideal é que seja digital. Para que seja digital é necessário uma placa ou uma interface de áudio, beleza? Então é isso, eu vou mudar aqui agora, vou tirar a câmera e vou mostrar para vocês no OBS o básico, passo a passo, como a gente fazer essa live funcionar, beleza? Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês agora, beleza? Vou me tirar aqui do monitor, vou desligar aqui a câmera e vou abrir o OBS. A princípio vocês não vão me ver, tá? Mas depois, ao decorrer do vídeo, a gente vai acrescentando aqui. Beleza? Então eu tenho aqui a interface do OBS. Quando você instala e você abre, ele fica assim. Eu vou deixar ele aí na descrição do vídeo, o link para baixar. Então você vai ter o OBS assim. Ele já vem com uma cena por padrão, já vem com alguns dispositivos de áudios aqui, com o áudio do desktop, e o microfone auxiliar, que é o microfone da minha webcam, já por padrão. E o que é que eu gosto de fazer logo no início? Eu gosto logo de dar uma levantadinha aqui, ó, para ter uma visibilidade melhor aqui, dependendo do seu monitor, isso é essencial, tá? Outra coisa que eu não vou usar muito, não agora, né, é essa transição de cena. Então, o que é que eu faço? Eu já deixo aqui em mais C e já coloco aqui para 400, tá? Eu gosto assim, então eu deixo assim, e eu venho aqui em painel e tiro aqui, ó, desmarco essa transição de cena. É para essa caixinha ela sair daqui. Pronto, beleza? Então agora eu tenho mais espaço para trabalhar. Todas as configurações do OBS vão estar aqui, ou aqui nessa barrinha lateral, ou os três pontinhos que vai ter ao lado do ícone. No caso da cena, botão direito, tem algumas possibilidades. No caso das fontes, a mesma coisa, tá? Então vamos lá. Outra coisa que eu não quero são essas fontes de áudio que vem por padrão aqui. Eu não quero elas aqui. Quero capturar apenas o áudio que eu vou depositar como entrada de áudio. Então eu venho aqui já nas configurações, venho aqui em áudio e já boto aqui, ó, áudio desktop desativado, microfone áudio padrão desativado, tá? Aplico, dou um OK. Então você vai ver que eles já sumiram daqui. Pronto, então eu tenho o meu OBS limpo e pronto para iniciar a minha gravação, tá? Ou seja, a minha configuração para a gravação. Eu tenho uma cena 1 por padrão, posso acrescentar mais cenas aqui, ó, então eu vou colocar cena 2, posso nomear do jeito que eu quiser, cena 3. Vou deixar aqui 3 cenas para a gente ir trabalhando com elas. Você vai ter sempre na sua mente o seguinte: as cenas são como se fossem as pastas do computador, tá? E as fontes são os arquivos que tem dentro dessas pastas. Então, quando eu estou aqui com uma cena selecionada, a fonte vai ser o que tem dentro dessa cena. Com a cena 1 selecionada, eu vou agora acrescentar um dispositivo de captura de vídeo. Então eu venho aqui, ó. Tudo isso aqui são possibilidades de transmissão, de transmitir, tá? Então eu tenho texto, navegador, imagem, várias coisas. A princípio, eu vou capturar aqui o meu vídeo. Então seleciono, renomeio conforme eu quiser. Eu vou colocar aqui o webcam, tá? Vou pegar a fonte da minha webcam, vou colocar o nome de webcam, vou dar OK. E aqui agora ele vai me dar as opções, tá? Então ele já pegou aqui, ó, gerar webcam, que é a possibilidade que eu tenho, e tem um Irion também que eu estou usando com o meu celular. Então eu tenho essas duas possibilidades de webcam. Com o Irion ele está acionado no outro OBS que eu estou usando para fazer a gravação, ele não vai aparecer aqui. Então eu vou selecionar aqui a minha webcam, ela já vai aparecer aqui. Tem algumas configurações aqui, ó, de vídeo, entre outros parâmetros que eu não vou falar sobre isso agora, mas o básico é isso, tá? Então
Selecionei minha câmera, dou um OK. Você viu que a minha câmera ficou grande aqui? O que é que eu vou fazer? Esses pontinhos vermelhos aqui, ó, caso esteja assim, você seleciona a câmera. Esses pontinhos vermelhos aqui, ó, são para você segurar e diminuir, tá? E aí você coloca na posição correta e deixa no tamanho certo por padrão, beleza? Então aqui, ó, eu já tenho minha captura de vídeo. Então digamos que eu estivesse na igreja, essa seria a minha imagem, né? Então eu já teria a minha imagem para fazer a minha transmissão. E eu preciso também capturar o áudio. Então eu viria aqui novamente nas fontes e selecionaria aqui agora, ó, captura de entrada de áudio. Daria um nome qualquer, colocar aqui áudio live. Você também pode deixar o nome que já vem padrão. Dou OK e vou selecionar a minha fonte de áudio, tá? Eu tenho 3 fontes de áudio aqui. O padrão aqui, que é o do computador, tem o Irion e tem o webcam. Esse padrão do computador é justamente esse microfone que eu estou falando aqui, tá? Então eu vou botar o áudio da minha webcam. Você selecionaria aí, se eu tivesse uma placa de áudio, ou se você está pegando o áudio direto no computador, você selecionaria a placa de áudio ou o áudio do seu computador, beleza? Vou dar OK, selecionei, vou dar OK e já apareceu aqui, ó, nessa barrinha lateral, o áudio da minha webcam. Temos aqui o volume, você vai ver que quando eu falo muito alto, ele fica todo vermelho, tá? Então eu tenho aqui, ó, o volume, vou dar uma baixada aqui, para que ele fique modulando aqui, que ele fique modulando no amarelo. Vou deixar mudo aqui, porque eu não sei se ele vai duplicar para vocês ou não, tá? Então eu vou deixar mudo aqui, para vocês verem aí, beleza? Outra coisa que eu gosto de fazer, você está vendo que a barrinha aqui está na horizontal, então eu venho aqui, nos 3 pontinhos, e coloco disposição vertical. Eu gosto de ver ela assim, na vertical, beleza? Então aqui eu já tenho, praticamente, preparado uma cena para a minha live. Eu já poderia fazer a live a partir daqui, com a minha webcam e com o meu áudio, certo? Mas eu quero criar outra cena para fazer essa transição. Eu tenho várias câmeras ou com apenas uma câmera eu quero fazer essa transição. O que é que eu vou fazer? Vou botar aqui na cena 2 e ao invés de eu vir aqui e adicionar novamente o áudio, eu vou simplesmente pegar aqui, ó, o meu áudio ou com o botão direito e copio, ou eu seleciono o meu áudio, dou um Ctrl C, vou na minha cena 2 e dou um Ctrl V. Então eu já coloco o mesmo áudio da cena 1 na cena 2, beleza? Vou fazer a mesma coisa com a cena 3, porque aí eu já fico com o mesmo áudio nas 3 cenas. Caso eu mude de cena, eu tenho os 3 áudios vão ser o mesmo. Isso se eu quiser utilizar o mesmo áudio, obviamente. Se eu quiser utilizar áudios diferentes, vou ter que colocar outra entrada de áudio, beleza? Mas aí, agora eu vou fazer o quê? Vou fazer a mesma coisa com a minha webcam. Vou pegar minha webcam aqui, vou dar um Ctrl C e vou jogar na minha cena 2. Ctrl V. Porém, eu quero que eu apareça pequenininho. O que é que eu vou fazer? Do jeito que está aqui, eu tenho uma possibilidade que é, eu seguro a tecla Alt com a minha câmera selecionada, a minha webcam selecionada, seguro a tecla Alt do computador, do teclado e diminuo aqui, ó, faço um recorte na câmera do jeito que eu quiser, tá? Então eu vou deixar assim, só para vocês verem que vai ficar diferente. Vou me colocar aqui no cantinho, pronto. Então agora eu tenho uma cena que está a câmera cheia, outra cena que está a câmera pequenininha. Para não ficar essa parte preta aqui, eu vou acrescentar aqui uma imagem. Para ficar uma imagem de fundo aí, vou deixar o nome de imagem mesmo, só para vocês verem. Vou selecionar aqui a minha imagem, vou escolher aqui onde está a minha imagem e vou colocar aí para vocês verem. Deixa eu ver o que é que eu coloco aqui. Vou botar uma das minhas logos. Dá OK. Você viu que ficou grande, então você vai diminuir da mesma forma, tá? E deixar ela aqui na sua live. Pronto. Beleza? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Centralizar. Você vai reparar que ela ficou na frente da webcam, certo? Eu não estou mais aparecendo aqui no canto. Isso acontece por quê? Porque aqui na minha cena a imagem está primeiro do que a webcam. O que é que eu tenho que fazer? Pego a imagem, seleciono, seguro e arrasto para baixo, tá? Então você vê agora que a minha webcam ela passou para frente da minha imagem e agora está aparecendo lá
a webcam. Eu posso arrastar ela e colocar onde eu quiser, tá? E posso redimensionar a imagem também para o tamanho que eu quiser. Beleza? Então eu tenho essa possibilidade. Certo, pessoal? Só para vocês verem que são inúmeras possibilidades. Então agora eu tenho duas cenas. Eu posso estar aqui na cena 1 e com um clique mudar para a cena 2. E essa transição é justamente aquela caixinha que a gente tirou daqui. Caso eu queira que aquela caixinha volte, eu venho aqui em painéis e transição de cena, ela volta para cá. E aqui eu posso escolher se eu quero essa transição assim, devagarzinho, ou se eu quero cortando. Existem plugins para você mudar isso, tá vendo que está um corte mais seco? Existem plugins para você acrescentar outros tipos de transição, mas a princípio essas são as padrões. Eu vou deixar assim como eu falei para vocês, vou colocar aqui 450 e vou tirar novamente o painel, porque eu não preciso dele aqui, tá? Então eu tenho duas cenas, três cenas. Nessa terceira cena eu não tenho nada, apenas o meu áudio, tá? Então se eu mudar para ela, que vai aparecer na live, não vai ser nada. Então eu vou acrescentar aqui uma imagem só para a gente ver que vai ficar diferente, tá? Só para vocês verem aí. Vou colocar essa imagem aqui, dar um OK. Vou deixar aqui grandão para vocês verem. Pronto. Então agora eu tenho uma cena, duas cenas, três cenas, beleza? O que é que eu vou fazer agora, tá? Todas as minhas três cenas, elas estão com áudio, o mesmo áudio de entrada, tá? Ele vai estar modulando aqui. Todas as minhas três cenas estão com o mesmo áudio. O que é que eu vou fazer agora? Aqui. Já estou pronto para fazer a minha transmissão. No princípio, é só fazer a transmissão com as minhas cenas. Eu tenho aqui uma possibilidade também no teclado. Você vê que eu tenho cena 1, cena 2, cena 3. Isso é o básico, tá, pessoal? Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é o básico de fazer uma live, tá? Tem gente que gosta de utilizar dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Tem aqui modo estúdio. Se eu clicar aqui no modo estúdio, ele vai mudar aqui. Vai ficar duas telas. Pré-visualização, cena 1. Programa, cena 1. O que vai ser transmitido está aqui, ó, no meu lado direito. Beleza? E o que eu posso modificar está aqui no lado esquerdo. Então, se eu mudar aqui a cena, lá no meu lado direito, ó, continua da mesma forma. Vocês continuam me vendo lá por inteiro. Aqui do meu lado esquerdo está só a imagem. Do meu lado direito está tudo que vai estar sendo transmitido. E como é que eu faço para passar do esquerdo para o direito? Eu clico aqui em transição. A partir desse momento, o que tiver do meu lado direito é o que vai estar sendo transmitido. Eu seleciono a cena, eu faço a transição e a partir desse momento, tudo aqui vai estar sendo transmitido, o que tiver do lado direito, tá? E aqui eu tenho aquelas possibilidades, ó, tá vendo? Esmaecer, desvanecer, que são as transições que aquela abinha que estava aqui, ela vem para cá também. E você tem essa possibilidade de fazer essa transição aqui, ó. Beleza? Então, tem várias possibilidades aqui também, tá? Só para vocês saberem que existe. Tem gente que gosta de usar assim, porque aqui, ó, eu estou na minha cena 1. Então eu posso fazer modificações na minha cena 1 e não vai aparecer lá na live o que está sendo mudado, a não ser que eu clique em transição. E aí sim passa a aparecer na live o que está no lado direito, beleza? Então são duas possibilidades. Eu particularmente gosto de usar assim. Eu gosto de usar assim já direto, tá? Se eu precisar fazer alguma modificação durante a live, aí eu boto no modo estúdio, certo? E vou e faço a modificação que eu preciso na cena que eu preciso e vou e boto para transmitir. E depois eu tiro. Você pode fazer isso durante a live, não tem problema. Você pode colocar no modo estúdio e tirar do modo estúdio, tá certo? Dessa forma aqui, eu já deixo minhas cenas pré-programadas, eu não preciso mais estar modificando, beleza? Eu faço tudo antes, deixo tudo pré-programado, então eu não modifico durante a transmissão, tá bom? Então é isso, tenho minhas cenas programadas, todas as cenas já foram criadas. O que é que eu vou fazer agora? Eu posso clicar aqui em iniciar transmissão e ele vai me dar algumas opções, tá? Você vai ver que só tem uma opção aqui. Se eu clicar em iniciar a transmissão, ele vai pedir para eu pegar uma chave
de acesso para essa transmissão. Então eu vou abrir as configurações. Ou eu vou por aqui iniciar a transmissão, ou eu vou aqui em configurações, vai chegar no mesmo lugar. Vou abrir aqui para a gente ver. Pronto, cheguei aqui ó, em geral, tá? Estou aqui na aba geral. Só que eu não vou nessa aba, eu vou na aba aqui ó, transmissão. Aqui é que a gente vai chegar. Se você quiser, você também pode vir por aqui ó, configurações. Vai chegar no mesmo lugar, beleza? Tá aqui ó, transmissão, mesmo lugar. Tá selecionado aqui ó, Twitch. Mas eu tenho essas inúmeras possibilidades e ainda tenho o personalizado, tá? Então você vai escolher o seu. Digamos que a gente vai fazer a live pelo YouTube, que é o mais comum. Mas esse sistema que a gente vai fazer aqui, ele serve para qualquer outro aplicativo. Serve para o Facebook, serve para o Instagram, serve para outros aplicativos também, beleza? Então vamos lá. Eu estou aqui com o YouTube selecionado e eu tenho aqui ó, conectar uma conta, que é o recomendado. Você pode conectar uma conta para fazer essa transmissão, ou você pode usar uma chave de transmissão, tá? O procedimento vai ser o mesmo para o Facebook, para o Instagram, para o Twitter, para tudo isso vai ser o mesmo procedimento, beleza? Mas considerando que a gente vai fazer uma live para o YouTube, então o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o meu YouTube no navegador. Vou abrir aqui meu YouTube. E vou criar aqui uma transmissão ao vivo. Ele vai abrir aqui e a gente vai criar uma transmissão ao vivo, tá? Ele já me dá aqui algumas opções, que é o que eu já tenho aqui. Eu vou permitir só dessa vez aqui tudo e fazer transmissão. Vamos ver aqui as configurações. Ele vai me dar aqui algumas configurações para fazer essa transmissão, tá? E o que é que vai ser importante aqui? Vai ser essa chave de transmissão. Tá vendo aqui, ó, chave da transmissão. Quando você copiar essa chave de transmissão aqui, você vai copiar ela aqui, ó. Copiar, beleza? Ela está oculta, você pode mostrar ou não, você não consegue ver tudo, mas você vai copiar essa chave de transmissão e você vai lá no seu OBS e vai colar aqui, ó, usar a chave de transmissão. Vai selecionar e vai colar a chave de transmissão aqui, beleza? Colada a chave de transmissão, você simplesmente dá um aplicar e dá um OK. Você vai ver que automaticamente ele já abriu aqui, ó, uma página para mim, beleza? Essa página aqui, ó, é para eu fazer o login com a minha conta, caso eu queira fazer o login, para iniciar a minha live. E eu posso iniciar a minha transmissão por aqui também. Você vai ver agora que eu iniciei a transmissão e a partir de agora eu já estou transmitindo ao vivo no YouTube, beleza? Conexão excelente, ó. Então vai estar fazendo a minha transmissão ao vivo. Vou deixar aqui mutado para que não fique duplicando o áudio e a partir de agora eu estou ao vivo. Inclusive está pública a minha live. Eu não queria nem fazer pública, mas está pública. Mas o pessoal não vai ouvir nada, só vai ver depois eu encerro esse vídeo. Mas a partir de agora eu já estou ao vivo. Já está funcionando, eu já posso fazer as minhas transições de cena e já vai aparecer lá no YouTube, tá? Tem um delayzinho, obviamente, né? Tem um delay, mas vocês vão ver que eu mudei lá a cena aqui no OBS, ó. Ele tá nessa última cena aqui, ele vai aparecer aqui, ó. Então, ó, mudou, vai aparecer novamente que eu mudei para a última cena, tá? Tem um delay por conta da internet, né, do YouTube, mas dá para vocês entenderem aí. E a gente já tá ao vivo. Beleza, pessoal? Isso é como a gente faz a live, tá? Para interromper, eu vou interromper aqui. Simplesmente clicou, ele interrompe. Depois, tem outras possibilidades aqui, outras configurações para que você não interrompa sem querer. Você coloca a opção de perguntar se quer interromper ou não. E entre outras configurações. Mas a princípio, o básico é isso que eu queria mostrar para vocês aqui, tá? Eu queria mostrar como fazer
a live, né? Então vocês estão vendo aí como é que a gente configura o básico para que se faça uma transmissão ao vivo. E aí tem N configurações que podem ser feitas para ir melhorando cada vez mais e mais. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários. Eu sei que pode gerar muita dúvida, mas deixa aí nos comentários à medida do possível. Eu vou esclarecendo para vocês. Amém? Fica na paz. Shalom. Tamo junto.